Irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam com todos. O apóstolo Pedro, capítulo 1, versos de número 13 até versos de número 16, queridos irmãos. Vai nos dizer assim, amados: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida, na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinha anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também vós santos, mesmo em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Amém, queridos? Até aqui oremos mais uma vez. Pai de amor e graça, em nome de Jesus Cristo, queremos bendizer o teu nome, Senhor. Obrigado pela tua benignidade, pela tua graça, tua bondade, o teu amor para conosco, Pai. Obrigado, Senhor, por mais um domingo a tua igreja se reunir para louvarmos, cantarmos louvores e adorarmos a ti, e neste momento sermos ministrados por tua palavra. Pedimos que teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, ao nosso coração, Senhor, para nós compreendermos e aplicarmos esta palavra para louvor da tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, este é o quarto sermão na primeira epístola de Pedro, é a quarta mensagem que nós trazemos, estamos fazendo uma pregação expositiva sequencial nela, e nós vimos até aqui quem é a igreja gloriosa do Senhor. Nós vimos, queridos irmãos, que Pedro está escrevendo para um povo que está disperso, povo hoje da Ásia Menor, um povo que das partes que o apóstolo Paulo não foi na sua primeira viagem missionária, que estavam perdendo já casas, famílias, por causa da perseguição ao cristianismo. E o apóstolo Pedro escreveu que nós somos peregrinos neste mundo, mas eleitos, santos, amados por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, a aspersão do seu sangue, que nos purifica de todo pecado e para a santificação através da ação do Espírito Santo. Depois nós vimos também que ele nos chamou à obediência, ele nos santifica pelo teu Santo Espírito, e o apóstolo Pedro passa a falar o motivo de nós nos exultarmos. Devemos nos alegrar e exultarmos com uma gloriosa salvação, como nós vimos na semana passada. Um Deus trino que nos salva, nos salvou no passado, presente e futuro, nos justificou por meio de Cristo Jesus, está nos salvando através da santificação, através do lavar regenerador do Espírito Santo, e nos salvará eternamente através da glorificação, quando Cristo voltar a nos buscar. Nós vimos então, na segunda mensagem, que nós somos regenerados, gerados novamente, por meio de Jesus Cristo, para uma viva esperança, por meio da ressurreição de Cristo Jesus. Queridos, então, diante disso, diante da perseguição, diante dos principados e potestades, o apóstolo Pedro traz motivos para a igreja se alegrar, motivos para a igreja gloriar-se. Então o apóstolo Pedro, em direcionando os irmãos, vai falar de uma gloriosa salvação que nós temos. Nós somos peregrinos, estamos apenas de passagem nessa terra, e em breve Cristo voltará a nos buscar. A partir deste momento, então, depois de exaltar a Deus, falar da gloriosa salvação do Senhor, agora o apóstolo Pedro passa a falar sobre o proceder cristão, como nós devemos nos portar diante de uma tamanha salvação, diante de uma gloriosa e bendita salvação, como nós vimos na semana passada. Isso que eu quero ministrar com vocês nessa noite, sobre a vida do cristão em ser de santos, o que nós devemos fazer, como devemos proceder diante de tamanha beleza da salvação que o Senhor nos deu. Então, primeiramente, queridos, o apóstolo Pedro vai nos falar, amados, sobre algumas linguagens para entender sobre o cingir o cingir o entendimento, né? Então, primeiramente, temos que estar com a mente preparada, meditando nas coisas gloriosas que tem se revelado em sua palavra. Olha o verso 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação do Senhor Jesus Cristo. Maneira de nós estarmos prosseguindo na santificação, e a santificação é uma ação também ativa do Senhor em nós, passiva em nós, ativa, nós passivamente, e Deus ativamente em nós. Ele nos desperta, nos regenera, nos santifica pelo Espírito Santo, e nós, em obediência, desenvolvemos a santificação para a glória dele. E esse termo que ele usa é cingir o vosso entendimento. Era um termo cingir muito comum, né? No
no Antigo Oriente, muito comum no primeiro século. Ele usa uma linguagem que muitos dos israelitas, os judeus, entenderiam fácil. O ato de cingir é como passar um cinto entre os lombos. Eles vestiam aquelas túnicas longas, né? Então, cingir é levantar as vestes, amarrar ao lombo para andar mais rápido, caminhar, trabalhar. E cingir, então, era estar pronto à partida, pronto ou preparado. E o apóstolo Pedro fala isso, então, diante de que nós recebemos uma gloriosa salvação por meio de Cristo. Deus nos regenerou novamente, nos fez novamente, nos deu uma viva esperança. E a viva esperança não é a casa, a comida, carro, roupa lavada. A viva esperança é a vida eterna por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Uma salvação gloriosa que foi proferida pelos profetas do Antigo Testamento, desde o Antigo apontava para Cristo. Diante disso, molde o seu pensamento, cinja o seu pensamento, ou prepare o pensamento. Nós estamos em santidade, nós temos que estar com o pensamento preparado. Então o apóstolo Pedro fala isso. Sede santos, de que maneira? Preparando o entendimento. Medite nessas coisas. Diante das angústias, das necessidades, das provações da vida, estão perdendo casas, estão perdendo a vida. Muitos dos irmãos aqui nesse primeiro século, no contexto, cinja o vosso entendimento. Em santidade para ser, agora ele fala novamente, pensamento preparado e ser sóbrio. O termo aqui é realmente de estar lucidez, sobriedade, não estar sobre o domínio de álcool ou domínio de qualquer outra coisa que te tira a lucidez. Então, diante da verdade do Evangelho, a nossa mente e o coração tem que estar preparadas, meditar nessas coisas, pensar nessas coisas, capacitar nessas coisas e estar inteiramente sóbrios diante de Deus. E estar sóbrios é estar sobre o domínio de si, capacitado. Por que ele traz essa lucidez? E tudo vai resultar aqui, meu amado irmão, amada irmã, no pensamento, no conhecer a Deus. Como nós falamos nesta manhã na Escola Bíblica Dominical, tudo se resume em conhecer a Deus e conhecer a nós mesmos. E nós vimos que o apóstolo Paulo, falando na carta aos Colossenses, vimos esta manhã, sobre crescermos no pleno conhecimento de Deus e no pleno conhecimento da sua vontade. Isso, para nós fazermos isso, precisamos, muito obrigado, estar com a mente cingida, cingir o entendimento, pensar, preparar o entendimento para essas coisas, estar lúcido, sóbrio, meditar na palavra de Deus, não, ou como o apóstolo Paulo em outra carta, não entristecer o Espírito Santo, não se embriagar com o Espírito, no vinho que acontenda, mas encher do Espírito Santo, e não entristecer o Espírito Santo, para qual foram selados para o dia da redenção. Então a mente, irmãos, e o coração tem que estar preparados, ativos. De que maneira, amados? Como que os irmãos do primeiro século, recebendo esta carta, poderiam estar com o pensamento cingido, com a mente cingida e sendo sóbrios? Olhando diante das situações, vê. Opa, Pedro está falando aqui que nós somos forasteiros, nós somos peregrinos, mas nós somos eleitos do Senhor. Nós não estamos abandonados. E somos eleitos para a obediência. Nós já éramos desobedientes, então não precisa ser eleito para ficar desobediente. Somos eleitos para a salvação, obedientes ao Senhor. Pela aspersão do sangue de Cristo, o Pai entregou o seu Filho a morrer por nós. E pela lavar regenerador e obediência do Santo Espírito. O Espírito Santo habita em nós. Como podemos olhar, ser sóbrio, irmãos, diante da angústia e necessidade, olhar para esta carta e ver lá já no verso 3, Deus é bendito. Por que Deus é bendito? Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, porque nos fez novamente, nos gerou, nos regenerou para uma viva esperança. Deus não te encontrou, meu irmão, Deus não te salvou para algo frustrado, Deus não te salvou para deixarmos abatidos, mas para uma viva esperança por meio da ressurreição de Jesus Cristo. E esta viva esperança que está em Cristo é que, assim como Ele foi, Ele voltará a nos buscar e que nós habitaremos em um novo céu, uma nova terra, em um corpo glorificado, e nada nos separa deste amor. Então, isso é cingir o entendimento. Pense nas coisas, isso. Nós vamos encontrar nos livros proféticos do Antigo Testamento, nós vamos encontrar até em Lamentações e Jeremias, diante do cativeiro babilônico, diante das perseguições, diante da angústia de Jeremias, ele fala, no capítulo 3, quero me trazer à memória o que pode me dar esperança. Isso, é cingindo a mente. Jeremias estava no cativeiro, Judá estava em cativeiro, o templo destruído, a nação destronada, e ele fala, quero me trazer à memória o que me traz esperança. Daí ele começa, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos.
Elas não se tornam novas cada manhã. Muitas são as tuas misericórdias. Então é isso que diz, diante da angústia, traga a memória o que pode trazer esperança. Cinja o entendimento, seja sóbrio, meu irmão, minha irmã. E essa palavra, ela é muito produtiva, muito importante, porque quantas vezes diante da angústia, da necessidade, diante das provações, nós perdemos a sobriedade. Podemos deixar de estar sóbrios, não somente embriagados com a bebida alcoólica, mas numa atitude de desespero, agirmos na loucura. Quantos irmãos passam por provações, por lutas? Quantos irmãos já contaram história? Num ato de loucura eu fiz tal coisa. Perder a sobriedade. Então, na angústia, na luta, cinja o seu entendimento em Cristo Jesus. Seja sóbrios, analise quem é você, quem somos nós em Cristo. Medite no pleno conhecimento de Deus, no pleno conhecimento da vontade de Deus. Não deixe que as angústias, que as necessidades te aparte desta graça que há em Cristo Jesus. Se mantenha sóbrio, meu irmão, minha irmã, com a viva esperança. Sermos santos, nós precisamos confiarmos na graça do Senhor, que ainda fala no verso 13, né? Então, medite o seu entendimento, sede sóbrios, esteja em atenção, espere inteiramente na graça que está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. E aqui nós estamos falando, queridos irmãos, o que nós temos esperado, né? Entra ano, sai ano, entra mês, sai mês, entra semana, sai semana. Os tempos passam muito rápido. Nós precisamos aprender a cada dia a esperarmos nesta graça, meu irmão, minha irmã. Veja, eu falei nesta manhã na Escola Bíblica Dominical, falando sobre o ser de Deus, sobre o conhecimento de Deus. E nós podemos ver como que a sabedoria que o Espírito Santo deu aos autores bíblicos realmente é inspirado por Deus. O apóstolo Paulo cita um texto na primeira carta a Coríntios, e que nós vemos hoje em toda a história, né? A primeira carta a Coríntios 15, 19 vai nos dizer que se esperarmos em Cristo só nessa terra, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Ou seja, esperar Cristo, que nessa terra teremos a vida perfeita, a vida boa, a vida tranquila. Eu sou de Cristo, já não tenho mais luta, já não preciso mais pagar os boletos. Ou viver a falsa teologia da prosperidade. Eu estou nessa terra, então eu tenho que prosperar, senão Deus não está comigo. Nós vemos em lugares, em seitas, pessoas, líderes falando, uma das provas que Deus não está com você é que você não tem dinheiro. Irmãos, isso é mentira, isso é heresia. O texto fala, né, as mais miseráveis de todas as pessoas, aqueles que ouvem de Cristo, estão ouvindo falar que Jesus é o Salvador, mas estão com a barriga esperando nessa terra. Então, seja sóbrio, cinja o entendimento, prepare a sua mente, medite nas coisas do alto, espere nesta graça de Jesus Cristo, essa maravilhosa graça que nós cantamos aqui, queridos, o que tem o poder de perdoar os pecados é por meio de Cristo Jesus, o Rei da Glória, uma maravilhosa graça. Então, os irmãos entram no contexto, né? Perseguidos, alguns mortos, perdendo os seus bens, perdendo as casas. Então, às vezes, quando nós vamos aconselhar, talvez o conselheiro fala, pastor, mas você não sabe o que eu estou passando. Queridos, imagine os irmãos recebendo esta carta de Pedro. Os irmãos vão falar, Pedro, você não sabe o que nós estamos passando. Lá mais à frente Pedro vai falar, as perseguições que vocês têm estão acontecendo no mundo todo. E eles recebem essa carta. Olha, eles recebem uma boa notícia, dos versos 1 a 12, né? Vocês são eleitos, vocês são salvos, vocês são filhos de Deus, para a obediência, vocês têm uma vida eterna, vocês devem se alegrar nessa salvação em Cristo, vocês têm uma gloriosa salvação. Agora, ponto, por isso, por serem salvos, por pertencerem à igreja de Deus, por isso que ele começa com esse por isso, outra tradução vai dizer portanto. Então é uma aplicação da introdução. Então, se nós somos tudo isso em Cristo, tenha a mente preparada, tenha a mente sóbria, lúcida, medite, não perca a esperança, não perca a razão. E a nossa esperança não é uma esperança como no termo em português, pode ser que melhor, não, é uma esperança concreta. Jesus Cristo é o Rei da Glória, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo ressuscitou e Jesus Cristo voltará nos buscar. Nós literalmente só estamos esperando, não é uma esperança de que pode ser que aconteça, não, é uma esperança verídica. Estamos na esperança, a gloriosa da volta do Senhor Jesus. Ele voltará. Passa-se céus, terra, mar, mas a palavra do Senhor não há de passar. Então, espere inteiramente na graça do Senhor Jesus Cristo. Na graça que está sendo, trazida na revelação de Jesus Cristo.
Então, os santos de Deus, eles estão com a mente forjada em Cristo, com o coração forjado em Cristo e esperando na graça de Deus. Irmãos, é a graça que nunca falhou, a graça que nunca falha, é a graça que transformou a nossa vida. Na mensagem, o texto, na pregação, o louvor que nós ministramos agora há pouco, Não Há Um Sequer, da banda Dort, é baseado em Romanos capítulo 3, verso 23. E no capítulo 3, ainda nos versos 9 e 10, vai dizer, né, o Senhor dos céus olha o Senhor, citando os Salmos, e vê se há quem entenda, quem busque a Deus, não há um sequer, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus, não há um sequer, todos se extraviaram e andam como ovelhas que não têm pastor. A uma se fizeram perdidos, e o verso 23 vai dizer, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Aí o texto começa, a maravilhosa graça. Mas graças a Deus somos justificados gratuitamente por sua graça. Aí depois ele vai para o capítulo 5. Justificados, pois, pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, temos paz com Deus. Irmãos, olha só o que a graça de Deus trouxe para nós. A graça nos trouxe paz com Deus. A graça nos trouxe paz, a paz de Deus. Aquela paz que Jesus deixou aos seus discípulos, deixo-vos a paz, a minhas paz vos dou. A paz, não vou dar como mudar, a paz que excede todo o entendimento. Então, irmãos, ele está falando para pessoas que estão aqui literalmente perdendo tudo. Ele fala, espere inteiramente na graça que está sendo trazida na revelação do Senhor Jesus Cristo. É esse cronograma salvífico, nós já somos salvos. Estamos sendo salvos mediante a santificação de Deus e seremos eternamente salvos, glorificação quando Cristo voltar. Então qual que é a esperança do cristão, irmãos? Qual que é o alvo do cristão? É olhando lá, é observando, é aguardando Cristo. As tribulações, os terremotos, os maremotos vêm, as potestades da vida querem nos apartar de Deus, nós olhamos para Cristo. Esperamos inteiramente nesta graça. O pastor Hernandes, ele usa esta ilustração como a motivação de um atleta. O que o atleta ele vê? A maioria dos atletas ele olha, seja de futebol, de atletismo, todos os esportes. O que o motiva a treinar, se capacitar, e lutar, se desenvolver? O que é o objetivo do atleta? Ele olha lá na frente e vê o pódio, vê o prêmio, o primeiro lugar. Essa é a motivação dele, essa é o que ele está esperando, se treinar, trabalhar duro, arduamente, para lá na frente ele chegar no seu alvo, na sua conquista. O apóstolo Paulo usa essa linguagem também dos que correm nas arenas. Assim deve ser a vida do cristão, olhar diante das tribulações, diante das angústias, diante dos principados e potestades, olhar lá na frente. O que nós estamos esperando, meus irmãos? Estamos esperando inteiramente nesta graça que está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Porque, amado irmão, amada irmã, sempre falamos diante da notícia do luto, diante da notícia de uma doença, uma notícia de uma perda de um salário, diante de más notícias, somente a graça de Deus pode trazer refrigério à nossa alma. Falar como Jeremias, quero me lembrar do que pode me trazer esperança. Queridos, é somente a graça, medite na graça de Deus. Eu fiquei sabendo, eu vi esta semana lendo algumas matérias na internet, um influenciador, como trabalhador, um homem trabalhador de 59 anos, muito se esforçado, em décadas mexendo com aviação, chamado Lito. Eu esqueci o sobrenome, mas Lito, ele tem o seu canal de influência que é Aviões e Música. Já vi vários vídeos dele explicando avião, falando de avião, isso. E nessa semana se deu a notícia que Lito foi acometido de uma doença rara, raríssima. Pelo que eu pesquisei, apenas 547 pessoas tiveram essa doença no Brasil de 2005 até 2025, 2001 a 2025. Antes ele foi diagnosticado com câncer de próstata, ele sempre se cuidando, sempre fazendo os seus exames, e agora, essa semana saiu, em pouco tempo, perdeu uma movimentação do braço, em pouco tempo ele foi degenerando, perdeu 7 quilos, e foi investigando, foi para os Estados Unidos, depois se internado no Albert Einstein, e foi uma doença que eu não sei nem pronunciar o nome ainda, esqueci o nome de pronunciar qual era, uma doença raríssima, degenerativa, e não tem cura, e que se Deus não operar, né, as pessoas morrem em prazo de um ano ou meses. E começa com demência, perda dos movimentos. E Lito, ele fez um vídeo ainda na sua debilidade falando isso. E pegou para explicar isso, ele sempre comparou a vida com um avião, os momentos de turbulência, os momentos disso aqui, turbulência não derruba o avião, ele falou que está passando mais uma turbulência na vida dele.
E ele falou que a maior turbulência dele agora é pegar, parafraseando, né, e explicar isso para um filho dele de 7 anos que pode perder o pai. Não sei se ele é um cristão ou não, tá? Não sei se ele é um cristão e não estou aqui para fazer julgamento, tá? Espero que seja um cristão, um irmão em Cristo. Espero que seja, eu não pesquisei a fundo isso. Mas alguém muito lúcido, que entendeu a gravidade, começa a pegar a demência, começa a falir os órgãos ali, uma doença muito degenerativa. E eu quero te perguntar, irmãos, uma pessoa que tem dinheiro, que tem tudo, que foi tratado em Nova York, depois no Albert Einstein, não conseguiu trazer a saúde para a sua vida. Deus nos livre, mas numa condição dessa, o que nos traz a esperança? Esperar inteiramente na graça do Senhor Jesus Cristo. Eu espero que Lito seja um irmão em Cristo Jesus, porque aí ele pode esperar isso. Além de ensinar o que ele está ensinando para o seu filho de apenas 7 anos, ele fala, mas filho, eu espero que isso aconteça, né? Como pai, espere inteiramente na graça do Senhor Jesus Cristo. Porque diante de um diagnóstico desse, meu irmão e minha irmã, diante de um problema desse, a vida para nós cristãos, este problema foi resolvido na cruz do Calvário. Pode ser que partimos precocemente ou mais avançado em idade, mas teremos a graça sendo revelada em Jesus Cristo. Ele voltará, ressurgiremos com Ele em um corpo glorificado e eternamente, sem dor, sem mancha, sem pecado. Então, a vida, meus irmãos, neste mundo é assim. Com esse grande influencer, tem tudo na vida, tem tudo de um dia para a noite, de repente um diagnóstico, uma doença, um problema. O que traz esperança a isso? Espere então inteiramente nesta graça. Diante das tribulações, dos problemas, da dificuldade, espere, irmão, irmã, na graça que está sendo trazida no Senhor Jesus Cristo. E aqui agora o apóstolo Pedro, então, ele passa agora com outras ordenanças do verso 14 em diante. Agora ele passa então, tenha a mente forjada. Ser sóbrio, não perca a cabeça na provação, não perca a cabeça na luta. Espera na graça que está sendo revelada em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Rei da Glória. Medita no que foi pregado aqui para trás. Então haja como um eleito, haja como um filho da obediência. O santo anda em santidade. O verso 14. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinha anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também vós mesmos santo em todo o vosso procedimento. Então o apóstolo Pedro relembra agora, olha, nós somos chamados para ser filhos da obediência. Então o santo ele tem que estar com a mente cingida. Isso inclui estar sobriedade e esperando na graça do Senhor Jesus Cristo. E ele não deve mais andar como andava anteriormente, mas deve andar agora em obediência. Quando nós nascemos, naturalmente, éramos por natureza filhos da ira, éramos desobedientes, éramos ingratos, éramos por natureza inimigos de Deus, mas agora Ele nos elegendo em Cristo, nos salvando como filhos da obediência. Não se amolda às paixões. Note que o apóstolo Pedro fala, né? Não vos amoldeis às paixões que tinha anteriormente na vossa ignorância. O apóstolo Paulo, pregando ao seu discurso em Atenas, em Atos 17, ele diz no 17:30, né, que Deus não leva em conta, né, pregando para os atenienses, o tempo da ignorância. Ignorância, meus irmãos, aqui não é a falta de intelecto, a falta de inteligência, a falta de saber de ler, escrever. Ignorância aqui é a falta do conhecimento de Deus, é não conhecer-se a Deus, não conhecer a si mesmo. Estar inteiramente morto em delito e pecado. Está simplesmente como um homem natural. Não compreende as coisas do Senhor. Agora Pedro está dizendo, olha, vocês estão sendo perseguidos, vocês estão acontecendo isso, mas vocês são salvos, eleitos, amados pelo Deus bendito. Agora, espere na graça. Prepare a sua mente. Esteja atento, sóbrio. E ande como um filho obediente. O cristão, irmão e irmã, não pode mais viver na velha prática. A santidade é para que Deus nos chamou. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, o apóstolo Paulo vai falar isso no verso 3, né? Esta é a vontade do Senhor, a vossa santificação. Estarmos em santificação, que nós, cada um, saiba possuir o seu vaso, o seu corpo, dependendo da sua tradução, como santificação e honra. Então, queridos, não amoldeis. Pedro está falando, olha, vocês tinham um velho trato, vocês andavam na imundícia, vocês andavam, agora ele fala, não se amoldar, não mudar conforme o esquema deste mundo, conforme o sistema deste mundo. Então, nós não devemos andar isso, nós devemos ser obedientes. Então lembre-se, Deus não elegeu ninguém para a imprudência. Deus não elege ninguém, meus irmãos, para viver na desobediência. Deus nos elegeu para
a santificação, para a vida com Ele. A igreja gloriosa é eleita para a salvação do Senhor. Se você anda em desobediência, você fala, eu sou eleito, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso aprontar o que eu quiser, Deus me salvou, me regenerou em Cristo para uma viva esperança, não precisa fazer nada porque Ele já fez tudo. Você pode ter sido eleito para outra coisa, mas não foi eleito para a salvação. Porque os que são salvos, eles têm prazer na obediência. E ao andar em santidade é não se moldar o nosso comportamento, o nosso temperamento, a nossa mente, o nosso coração ao que éramos antes de Cristo. É novo homem, nova criatura. A Bíblia fala isso, que tudo fez novo. O próprio apóstolo Pedro falou que nos regenerou, nos gerou de novo. Um crente, ele não é mais a velha criatura está morta. Como diz o pastor Heber Campos ao cristão, você pode olhar no espelho de vez em quando e falar assim, já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós não somos donos do nosso nariz, não somos donos de nós mesmos. Então, filhos da obediência, Cristo é o nosso dono. Nós somos servos de Cristo, filhos de Deus, filhos da obediência. É o que nós sempre temos que estar moldando nossa mente, cingindo o nosso entendimento, sendo sóbrios a isso, não se amoldar às coisas passadas. Então nós não podemos falar, não, mas Deus perdoa, não. Aquilo lá é o velho Guilherme, aquilo lá é o velho homem, está morto. A natureza caída está sendo santificada dia a dia, mas o velho homem está morto. Ele não tem mais poder, ele não mais volta, ele não faz mais nada, ele está morto. O perigo da vida é a natureza humana. Que se nós não mortificarmos dia a dia a natureza humana, no processo de santificação, a natureza humana quer nos puxar para baixo. Então todos os dias nós estamos matando a natureza humana e santificando segundo Cristo Jesus. Então não se amoldar, aqui é nitidamente o evangelho que fala, não faça isso, mas isso, não é a proibitiva no sentido de, não do legalista, mas ande como um filho da obediência. E aqui ele vem de ser santo, é não andar nas paixões anteriores, mas buscar em todo o nosso procedimento, honrarmos e glorificarmos Deus, sermos santos. O verso 15 vai dizer, Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também em vós mesmos, em todo o vosso procedimento. E aí Pedro apela para a autoridade das Escrituras, porque está escrito, sede santos, porque eu o sou santo. Então, queridos, ser santo é ser separado, totalmente outro. Nós, a igreja do Senhor. Então, a gente às vezes tem o costume, ninguém é santo. Não, nós somos santos, irmãos. Se a gente não é santo, a gente está fora da igreja do Senhor. Não entenda a santidade com esse quesito da perfeição plena, que nós estamos rumo a ela, estamos caminhando a ela. Quando Cristo voltar, teremos a perfeição plena, mas somos santos. Não por nossas obras, não por nossas forças, mas por meio daquele que nos chamou. Entenda, na igreja do Senhor, meu irmão, minha irmã, só tem santos. Na igreja invisível, todos os santos. Na visível, pode ser que no mundão, entre o joio, entre o trigo, mas a igreja do Senhor, ela é santa. Por meio de quem, irmãos? Pelo lavar regenerador do Espírito Santo, por meio do Santo Espírito. Então nós só que a santificação, ela é um ato que começa no início da conversão, irmãos. A justificação, ela ocorre na crença, é um ato. A justificação é só um ato. Cremos em Jesus Cristo, Deus nos regenerou, nos salvou, somos santificados, somos justificados. Todos os nossos pecados foram perdoados em Cristo Jesus. A santificação, ela é um processo que ela começa na conversão e ela não vai terminar nessa terra, meu irmão, minha irmã. Ela vai terminar na volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Por isso que a santificação, ela não é como a justificação, que é um ato. Ela é um processo. Dia a dia. Por isso que nós vamos pegar nas cartas de Paulo, várias e várias, meus irmãos, mensagens de Paulo. Revestivos, revestivos, revestivos. Ele fala em Colossenses 3,12, revestivos como eleitos de Deus. Em Efésios, revestivos do novo segundo Cristo. E é isso, o ato de todo dia deixar a natureza humana, os restícios do velho homem. O velho homem está morto, não temos nada dele, mas a natureza humana que ainda é imperfeita, deixar isso e se revestir de Cristo. Tudo está dizendo, cingir a mente, ser sóbrio, esperar na graça. Então, todos os dias nos revestimos de santidade, meus irmãos. Então, lembre, somos santos. Não quer dizer que nós não tropeçamos, que nós não erramos. Nós não somos santos por nossas obras. Somos santos por meio de Cristo. Ele nos santifica, Ele nos salvou e nos incluiu na igreja do Senhor. E somos santos que temos falhas e defeitos ainda. Então, não é a santidade no sentido de a perfeição plena, a beldade, a deidade, o Deus na terra. Não, queridos irmãos. Somos santos por meio de Cristo Jesus. Então os irmãos têm uns cumprimentos diferentes. Falam, meu santo, tudo bem.
o Pedro, Paulo, no começo do primeiro século, os irmãos às vezes não chamavam nem de irmãos, eleitos, dirigiam a igreja do Senhor. Você viu como que Pedro dirige a igreja? Ou eleitos do Senhor, santos do Senhor. Ele está nos santificando. Então todo o nosso proceder é o ato ativo de Deus e passivo nosso. Como filhos da obediência, recebemos graça, recebemos perdão, fomos regenerados, andemos em santidade. Que maneira, irmãos? Efésios 4 vai explicar várias coisas, né? Dentre elas, né? Que rouba, não roube mais, que minta, não minta mais, honre uns aos outros, ame uns aos outros, perdoe uns aos outros. Santificação está tudo no nosso procedimento. É o que Pedro fala, né? Segundo é santo aquele que se chamou. Por que devemos ser santos, meus irmãos, minhas irmãs? Obviamente, para a glória de Deus. Mas primariamente aqui, porque o Deus que nos chamou é santo, queridos. Ele vai falar assim aqui, então, sede vós santos em todo o procedimento, ou seja, no trabalho, na escola, nos relacionamentos, no ambiente familiar. Ser santo é ser separado, é ser na contramão do mundo, é não fazer segundo o padrão. Vamos os exemplinhos que sempre... Como eu citei na escola dominical nesta manhã, o irmão que trabalha com alguma coisa financeira é que pode desviar um dinheiro que todo mundo faz, todo mundo tira alguns centavos ali, e eu não sou todo mundo. Isso é ser santo, sou separado. Eu tenho a minha vida voltada a Deus, como filho da obediência, não fazer o que é errado, dar a César o que é de César, o que é Deus, o que é de Deus. No relacionamento, o mundo está normal hoje, no primeiro encontro, já ir para a cama. Nós não somos todo mundo, santidade, temos um propósito, um casamento. No casamento, é normal, aí o mundo está aí, um batendo no outro, o homem dá uns tapinhas na mulher, não é nada, a mulher dá uns tapas no homem. Não somos um relacionamento santo, bem-aventurado, honrado entre todos, ou seja, o matrimônio, o leito sem mácula. Hebreus vai dizer isso, porque Deus julgará os injustos. Então, em todo o procedimento, meus irmãos, você já ouviu? Isso é normal. Todo mundo faz. Ser santo, meu irmão, minha irmã, em todo o procedimento. Dar um testemunho, um exemplo. Não é para ninguém pensar em ninguém agora, não é para ninguém condenar, nem constranger ninguém, mas um exemplo clássico, meus irmãos, na pandemia. Querido, ser santo em todo o seu procedimento é você não viver em loucura pelo dinheiro. Novamente, precisamos do dinheiro. Dinheiro é uma bênção, o amor a ele é um mal. O pastor Hernandes disse, dinheiro é um ótimo servo, péssimo patrão. Mas, por exemplo, na época da pandemia, queridos irmãos, se errou ou não, se você, não estou falando especificamente de ninguém, a não ser de mim mesmo, tá? Você errou ou não, você com Deus tem tempo de pedir perdão, ser santo é isso, é reconhecer o pecado, né? Olhar para trás e perdoar. Mas na época da pandemia, o governo federal lançou o Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil, do que eu me lembro, dava R$600 durante 6 meses, e tinha alguns criterinhos ali. Tanto de renda que você acumulou em 2019, ou que você isso, aquilo. Um homem, uma mulher de Deus tem que analisar aquilo ali e falar, por mais que você esteja precisando do dinheiro, e olhar e falar, opa, eu não me encaixo. Não me encaixo. Eu me lembro que na época, 2020, né, estava poderia muito ali, e seria um bom auxílio, mas eu não me encaixava devido ao meu ano de 2019. Eu lembro as pessoas falando, você é um tonto, por que você não vai... Eu falei, eu não me encaixo. Não faltou nada. Deus prosperou, Deus abençoou, recebi mais do que merecia, o Senhor operou. Então, você não precisa andar desesperado pelas coisas desse mundo, meu irmão. Então, um grande exemplo é isso. Eu vi irmãos, pessoas, graças a Deus não aqui, né? Pessoas falam, filho, eu dei um jeitinho lá e passei. Meu irmão, isso não é ser santo. Todo mundo faz, nós não somos todo mundo, criatura. Meu irmão, nós somos as pessoas, devemos ser as pessoas mais felizes dessa terra, nós somos os únicos a abençoar dessa terra. Quando eu falo os únicos, não é a igreja presbiteriana renomada, os cristãos, os santos, salvos por meio de Cristo. Mas como nós somos abençoados, pastor? Criatura de Deus, homem de Deus, mulher de Deus. Nós nascemos filhos da ira. Nós nascemos mortos em delitos e pecados. Deus nos regenerou, nos fez novamente por meio de Jesus Cristo, para uma viva esperança por meio da sua ressurreição. Então espere nesta graça, espere em Deus, medite em Deus, leia a palavra de Deus. Nós não somos deste mundo. Nós somos forasteiros, o primeiro sermão dessa série, forasteiros eleitos, peregrinos no mundo, forasteiros sim, mas não perdidos. Deus nos salvou para uma viva esperança, Deus nos regenerou por meio de Jesus Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, isso molde todo o procedimento, incluindo o dinheiro, que é o calcanhar de Aquiles de muitos no mundo, inclusive o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A raiz da teologia da prosperidade, as seitas neos que surgem com a falsa teologia da prosperidade, é a raiz do dinheiro. Então você não precisa andar desesperado, meu irmão, minha irmã.
Precisamos orar, trabalhar, mas clamar. Senhor, minha situação está assim, o Senhor sabe. Quantos e quantos testemunhos na história. Então, seja santo em todo o seu procedimento. Se te chegar uma proposta indecente, ou uma proposta que é lícita, mas você não se enquadra, fala, olha, eu não me enquadro, não é. Se eu fizer, eu vou estar pecando. Tenha padrão na sua vida, meu irmão. Tenha prioridade, minha irmã, na sua vida. Por quê? Porque você é filho da obediência. Você é filho de Deus, filha de Deus. Isso não te traz motivo de júbilo? Sermos filhos de Deus. Ah, então, mas eu errei, eu fiz isso. O que eu faço, pastor? Eu tô até agora errando. Vai, não peques mais. Nosso Deus é riquíssimo em perdoar. Você entendeu hoje? Deixa o tempo da ignorância para trás. Fala, o que você tem com Deus é uma herança eterna, meu irmão e minha irmã. O que você tem com Cristo é uma herança eterna, indizível, que o apóstolo Pedro citou aqui, em qual nós podemos exultar. Qual é a herança que Deus tem para nós? A primeira carta vai nos dizer, eu vou ler aqui o texto, irmãos, o verso 4 vai dizer, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada para nós nos céus. O que é uma herança incorruptível? O nome já se diz. Eterna, não, ela é incorrupta, ela não vai se corromper com o tempo, não é como o ouro e a prata que corrói, que perde seu valor, que pode ser roubada, ela é incorruptível, ela é sem mancha, ela é imarcessível. Lembra o que é imarcessível? Que não murcha, não perde a beleza da vida passa, a força da juventude passa, a beleza física passa, mas a herança que temos com o Senhor, ela é eterna, a beleza permanece para todos sempre, ela é imarcessível. Que mais que ela é dentre tantas coisas? Ela está reservada, imarcessível e reservada para nós nos céus. Então, irmãos, Deus, a fé para ser exercitada assim, e andar em santidade é isso. Então, em todas as áreas, no seu relacionamento familiar, entre marido e esposa, entre namorados, namoradas, entre amigos, tenha santidade, o padrão é outro. Nosso padrão não é o do mundo, o padrão é o quê? É a palavra de Deus, e é aqui por isso que Pedro apela para a palavra de Deus, irmãos. Por isso que ele fala, vai dizer isso, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Pedro apela aqui para Levítico 11, 44, 45. O Deus que é exigido santidade, irmãos, porque o Deus que nos chamou é santo. Ele é separado. Ele não divide a sua glória com ninguém. Por isso que lá nos 10 mandamentos de Deuteronômio, em Êxodo 20, ele fala, eu sou o Senhor teu Deus, não terá outros deuses. Não fará imagens para se prostrar a ela, cultuar. Não tome meu nome em vão. Guarde o dia do Senhor, guarde o sábado. Honra pai e mãe. Não roube, não adultere, não mate, não diga falso testemunho, não cobice. Então, por isso que porque ele é santo. Então, nós temos os mandamentos como um padrão de santidade. Cristo cumpriu tudo isso, nos salvou e está nos santificando. Então, ser santo, meu irmão, minha irmã, é isso. Não é ser melhor e maior do que ninguém, porque nós só podemos ser separados por meio daquele que já nos separou em Cristo Jesus. É diferente. Então não é santidade no sentido legalista. Não pode usar uma bermuda, porque a igreja é diferente do mundo. Não é isso, é o padrão moral. Padrão moral. Nós não nos corrompemos porque Cristo já nos tirou toda a corrupção de nós, está nos santificando, tirando todos os restícios da natureza humana. Nós não andamos na mão do mundo porque Cristo nos separou. Meu irmão, minha irmã, então diante de toda a tribulação, problema que você e eu possamos passar, assim como a igreja do primeiro século estava passando, nós temos motivo para nos exultar. Que quando você enfrentar os desafios da vida, você pode lembrar de quem Deus é, de quem você é. Deus é o Criador dos céus e da terra, mas também é o nosso Pai, que nos salvou por meio de Cristo Jesus, que nos regenerou para uma viva esperança por meio da ressurreição de Jesus Cristo, e que nos santificou pelo lavar regenerador do Espírito Santo, e que como Pai, o que Ele nos chama é para a santidade. Você é filho da obediência, meu irmão, minha irmã. Então, temperamentos moldados, isso. Então, na angústia, medite nisso. Cinja o seu entendimento, é como esse cinto, né? Prenda, assim, está preparado, esteja com a sua mente preparada para compreender o Evangelho, entender o Evangelho, buscar o Evangelho. Cinja isso, seja sóbrio, esteja lúcido na sua mente. Não faça nenhuma loucura diante da pressão, diante da necessidade, diante da angústia. Não faça nenhuma loucura, seja sóbrio. Mas o que eu faço, pastor? Espere inteiramente na graça que está sendo revelada na presença gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Espera isso. Como filho da obediência, molde o seu comportamento.
porque o nosso Deus é santo, Ele nos chama para a santificação. Então a santidade, meus irmãos, é a marca, é a evidência de um salvo. E estamos caminhando para a glorificação. Então somos salvos, estamos sendo salvos por meio da santificação e seremos salvos. O que fazer, pastor? Como eu falei, eu estou dando umas pisadas na bola aqui. Primeiro passo, você está reconhecendo. Segundo, lute, ore, cinja o seu entendimento, prepara a sua mente, seja sóbrio, abandone. O que é? Abandone. Lute. A vida cristã é a nossa luta da carne contra o espírito, porque nós temos uma herança eterna, sem mácula, imarcessível com o nosso Senhor nos céus. Está reservada para nós, para todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Como é gloriosa a igreja do Senhor Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã. Então, queridos, que o Senhor nos santifique a cada dia e que o Senhor nos abençoe, que você possa, meu irmão, minha irmã, diante da angústia, da necessidade, lembrar-se, você é filho da obediência, você foi chamado para a santidade, porque quem te chamou é um Deus santo. De que maneira podemos fazer isso então? Medite na palavra. Pedro apela para a palavra de Deus, e a palavra de Deus, Antigo Testamento, é a palavra de Deus. Deus nos chamou, nos separou. Se fosse para andarmos de qualquer jeito, deixava a gente como nós estávamos, perdidos no mundo, inimigos de Deus, por natureza, filhos da ira. Mas Ele nos chama a santidade porque Ele é santo. Ele nos separou para Ele. A santidade não é uma santidade legalista, mas é por meio de Jesus Cristo, através do lavar regenerador do Espírito Santo. Dia a dia se purificando. Por isso a prática da palavra, da leitura da palavra, meditação na leitura da palavra, isso é preparar o entendimento, cingir o entendimento. E a prática da oração. Assim, meu irmão, minha irmã, até que Cristo venha, prossigamos em santidade, porque o nosso Deus, nosso Pai é santo. E nesse caminho, nós vamos tropeçar, errar. O que nós fazemos com isso, Senhor? Qual que é a diferença de um santo para um ímpio? Essa é a diferença. Nós olharmos para a vida de Davi. Senhor, eu pequei, me perdoa, tem misericórdia. Não é um pecado planejado, não era isso, me ajuda. Portanto, irmão, cinja o seu entendimento. O que nós temos maquinado, pensado, que não seja o pecado, que não seja como fazer o mal, mas que a nossa mente, nosso coração esteja cingida, sóbria, pensando na graça de Jesus Cristo. Como posso agradar a Deus? Como posso glorificar a Deus? Como Deus será glorificado com a minha atitude? Que esse seja o nosso alvo, viver para a glória dEle. Deus abençoe, no nome de Jesus Cristo. Se coloque em pé, eu quero orar com você. Oremos, amados. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos bendizer-te por essa grandiosa salvação que o Senhor nos deu e por esse chamado à santidade, Pai. Por natureza éramos desobedientes, éramos filhos da ira e graciosamente o Senhor nos regenerou, nos fez novamente por meio de Jesus Cristo, nos santificando através do lavar regenerador do Espírito Santo. Então nos ajuda a prosseguir em santidade, Pai. Santifica, Senhor, nossa vida, Pai. Santifica a nossa mente, coração, como o apóstolo Paulo diz em Colossenses, em Tessalonicenses, santifica-nos totalmente, alma, corpo, Pai. Ou espírito, alma, corpo, como seja, santifica-nos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, na luta contra o pecado, na luta, Senhor, contra as adversidades desse século, Senhor. Se há algum irmão ou irmã passando por tribulações, Pai, que o Senhor traga conforto, Pai, mediante a graça do Senhor Jesus Cristo, consolação mediante esta graça, Senhor. Que ele possa, através da graça do Senhor Jesus Cristo, encontrar força, Senhor, sabedoria para, Senhor, sair de toda e qualquer situação. Pai, que a nossa mente esteja sempre cingida, pronta, preparada para toda boa obra, preparada para compreender, Senhor, a Tua palavra. Que nós estejamos sempre sóbrios, Pai, lúcidos. Que a tribulação, Senhor, não tire a nossa lucidez, Pai. Que a angústia, que os perigos da vida, que os males da vida não tire a nossa sobriedade, a fim de cometermos loucuras, mas nos conserve, Senhor. Que o Senhor nos conserve diante de Ti, como filhos da obediência, em santidade e amor, Pai. Que o Teu nome, Senhor, seja glorificado em nós e através de nós. Venha, Senhor, o Teu reino, Pai. Faça a Tua vontade em nós, Pai. Dá-nos, Pai, um coração igual ao Teu, Pai. E que o Senhor seja glorificado em nome de Jesus Cristo. Amém.